Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Sejam bem-vindos, tanto os irmãos aqui do ambiente físico, quanto aqueles que nos acompanham pelo nosso ambiente virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Que hoje o seu coração esteja aberto para ser ministrado pelo Senhor. Nós estamos numa série de mensagens que trazem resoluções para o ano que se aproxima. Até aqui nós fomos ministrados e convidados não só para ouvir e refletir, mas a permitir a transformação do Senhor em nós. A primeira mensagem nos convidou a olhar para cima. Não somente para as circunstâncias terrenas, mas olhar para o alto e reconhecer que de lá vem o nosso socorro. A segunda mensagem nos convidou a focar no essencial, evitarmos distrações e nos colocar com os olhos fixos naquilo que realmente importa. A terceira mensagem nos convidou a planejar com humildade, sujeitando os nossos planos aos planos de Deus, à vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre como viver com sabedoria. Antes de iniciar a mensagem, é importante que você seja lembrado sobre o que é sabedoria. Porque frequentemente sabedoria é muito confundido com outros aspectos, como inteligência e conhecimento. E todas essas coisas fazem parte da escala do saber, mas são coisas diferentes. Por exemplo, se eu disser para você 30 graus Celsius, é só um dado. Se você tem o conhecimento da escala Celsius, você vai saber que se trata de uma temperatura da escala Celsius. Mas não tem contexto, é só um dado. Agora, se eu digo 30 graus em Cabrobó, passa a ser uma informação. Deixa de ser só um dado sem contexto e passa a ser uma informação. E a partir dessa informação, com o conhecimento que você tem de escala Celsius da escolaridade, você consegue interpretar literalmente que se está fazendo 30 graus Celsius em Cabrobó, está quente. Isso é conhecimento. Agora, a partir da informação que se tornou conhecimento, você deduz, reflete e interpreta que se está calor, eu vou precisar passar protetor solar se eu for me expor ao sol. Eu vou precisar de óculos para reduzir a intensidade da claridade sobre os meus olhos. Eu vou precisar beber mais água por causa da temperatura. E aí, mais a fundo está a sabedoria, porque isso é inteligência. Mais fundo está a sabedoria. Sabedoria é o entender que eu preciso passar protetor solar, beber mais água, não me expor diretamente ao sol para evitar um dano à minha saúde a curto e longo prazo. A curto prazo, para que eu não pegue uma insolação, uma queimadura na pele. E a longo prazo, eu vou evitar um dano como um câncer de pele, por exemplo. Essa é a escala do saber. Mas hoje eu não quero falar sobre a sabedoria humana, que é resultado de conhecimento, estudo e reflexões. Eu quero falar sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria perfeita. Aquela que você não vai discernir só entre certo e errado, mas entre duas opções certas, muitas das vezes. Porque a eficaz está ligada à vontade de Deus, à vontade soberana de Deus. Amém? Sendo assim, eu quero que você lembre aquilo que foi ministrado esse mês
pelo irmão Ivanildo, numa das ministrações de quarta-feira. Ele falou a respeito de como lá no Éden o homem caiu, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus porque ele queria o conhecimento sem Deus. E como é danoso, como foi e como ainda é danoso quando nós queremos conhecimento sem Deus. Porque além de impossível, ele nos conduz a erros graves, escolhas erradas e frustrações que podem impedir muitas outras coisas na nossa vida. Hoje eu vou trazer para vocês a pirâmide da sabedoria. Quem é de 90 para trás vai lembrar que nós assistimos na televisão, nos comerciais, foi usado na educação nas escolas, também foi usado nos comerciais de televisão, a pirâmide alimentar. Hoje ela já não é tão difundida, mas nos anos 90 ela estourou, que era a forma de trazer para a gente, de forma visual, a educação alimentar. Na base da pirâmide, continha o grupo de alimentos que nós deveríamos ingerir todos os dias, com maior frequência. E no topo da pirâmide vinha o grupo de alimentos que nós deveríamos ingerir o mínimo possível. E aí, inspirado nessa pirâmide, McCracken, ele propôs a pirâmide da sabedoria, tendo o mesmo objetivo, que você encontre aqui fontes de sabedoria. Aquelas que estão na base são a que você deve consumir com maior frequência. E aquela que está no topo, a que você deveria consumir com menor frequência. A nossa realidade atual nos mostra que nós vivemos essa pirâmide invertida. Porque quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular. Quando, antes mesmo de dar bom dia para a pessoa que dormiu do seu lado ou para a pessoa da sua residência, aquela pessoa com quem você senta para tomar café, você já respondeu a mensagem do celular. Seja a de quem falou naquele dia, seja a de quem falou no dia anterior. Nós observamos, vamos olhar as notificações das redes sociais, nós vamos conferir outras coisas antes mesmo de falar com as pessoas que estão no nosso mundo real. Porque o mundo virtual passou a vir primeiro do que o real. E o problema começa aí. McCracken, ele propôs que a base do nosso conhecimento deveria ser a palavra de Deus. Porque essa é a verdade imutável, infalível. Não há erro, não há mudança, não há transformação fora dela. E aí, o outro lugar que pode ser e deve ser a fonte de sabedoria é a igreja. Eu queria que baixasse um pouquinho o retorno. Por favor, obrigada. A igreja, não as paredes, não o telão, não o ambiente físico, mas a igreja como corpo de Cristo, as pessoas que compõem a igreja, quando alinhadas com a palavra de Deus. Elas são a segunda fonte de sabedoria que nós deveríamos consumir com maior frequência. Porque, como a palavra de Deus, a sabedoria contida nas Escrituras é imutável e infalível, só deveríamos confiar naquilo que está alinhado com ela. Tudo o que vem depois da palavra de Deus precisa estar alinhado com a palavra de Deus. E aí, o celular deveria ser a nossa última fonte de sabedoria. O nosso último recurso. E muitas das vezes se torna o primeiro. Quando nós
utilizamos o celular como fonte de sabedoria, sem conhecermos a palavra de Deus, nos tornamos sujeitos a filosofias vãs, a pensamentos humanos que muitas vezes não vão nos levar a lugar nenhum. Eu acho muito interessante pessoas que acompanham os gurus da internet, que te ensinam a enricar, quando quem enrica são eles. Porque você está tentando descobrir o segredo de enricar. Mas as pessoas não percebem isso. E vão gastando dinheiro, tempo, expectativa em ouvir pessoas, em vez de ouvir a palavra de Deus. E isso, claramente, leva a frustrações. Por isso, a palavra de Deus, ela é aquela que nos norteará a respeito de atitudes para viver com sabedoria. Em Efésios 5, do versículo 15 até o 21, Paulo escreve o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E dentro desse texto nós vamos extrair 3 atitudes para viver com sabedoria. A primeira delas é fazer constantemente autoavaliação. E o problema é que a gente só é rápido em julgar o outro. Para julgar a nós mesmos, nós somos lentos, nós inventamos desculpas, nós criamos justificativas. E o ponto que eu quero trazer hoje é que você não muda ninguém. Ainda que você identifique todos os defeitos de cada uma das pessoas que estão aqui, que você conte para elas, que você converse com elas, você não tem poder de mudar ninguém. E essa verdade, que é difícil de compreender, tem frustrado muitas relações. Relações entre amigos, entre familiares, relações de casamento. Porque as pessoas acham que podem mudar umas às outras. E não podem. O único agente capacitador de transformação é o Espírito Santo de Deus. E se você der lugar, porque ele não arromba a porta. Ele só entra onde ele é convidado. Então, essa é a importância da autoavaliação. Eu sozinho não consigo me autoavaliar, detectar as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Mas quando eu convido o Senhor a trazer essa análise para mim, a trazer luz naquilo que precisa ser mudado, eu me sujeito à transformação dele. Nós não mudamos pessoas, só o Senhor tem poder para transformar pessoas. E isso precisa ser uma verdade em nós. Eu só tenho poder de mudar a mim mesma na companhia do Espírito Santo, porque até sozinha as mudanças podem ser temporárias. Quantas pessoas tentaram parar de fumar, parar de beber, abandonar vícios, inclusive com acompanhamentos. E eu não estou dizendo que você não precisa, que você deve abrir mão do acompanhamento psicológico, médico, clínico. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se o Espírito Santo estiver com você,
sem dúvida, a transformação vai ser plena. Quando estamos nos permitindo ser transformados por Ele e continuamos sendo cheios dele. Amém? Paulo vai dizer o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Esse cuidado é a atenção que nós deveríamos dar para as nossas próprias atitudes. Lá fora, o seu comportamento é compatível com o evangelho que você proclama aqui dentro? No seu trabalho, as suas atitudes são compatíveis com aquilo que você declarou hoje enquanto cantava na adoração? Tua vontade feita em mim. Esse é o meu pão. Isso é muito forte para se declarar. Nós precisamos viver aquilo que cantamos. E Billy Graham, ele fala o seguinte: ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual me torno mais parecido com Cristo. E nesse ponto, nós atrasamos, nós estagnamos muitas vezes a transformação, esse processo contínuo de parecer com Cristo, porque nós, no meio do caminho, encontramos desculpas e justificativas que a gente abraça, bota no bolso e aí, ponto final. Tem gente que justifica as suas atitudes por causa do signo. É porque eu sou de Áries. Eu sou assim porque eu sou de Libra, Sereia, sei lá o que, 1000 signos tem, né? E aí, a responsabilidade das atitudes dela não é a personalidade dela, não é. É porque quando ela nasceu, no horário que ela nasceu, o Sol estava não sei aonde, a Lua não sei aonde e Júpiter não sei aonde. Aí é por isso que ela é assim. Não, a culpa é dos astros. Outra desculpa que a gente usa, outra justificativa que a gente usa para não transformação é o fator genético. Eu sou assim porque eu puxei a família do meu pai. Eu sou assim porque eu puxei a família da minha mãe. Ou nós usamos o temperamento. Eu sou assim porque eu sou sanguínea, porque eu sou colérica. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o convite dele foi: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não importa o signo, a personalidade, a genética, quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você escolheu se sujeitar a Ele e ser transformado por Ele, até se tornar uma cópia dele. E aí, a justificativa é a desculpa de quem já decidiu não mudar. Quem já decidiu não mudar, ela dá uma desculpa. Quem quer mudança age diferente, porque ela olha para si e reconhece, identifica as suas falhas. Ela reconhece quão miseráveis nós somos e quão dependentes do Senhor nós somos. Essa pessoa quer mudança. Essa pessoa quer transformação. Mas quem já estabeleceu uma razão, uma justificativa, uma desculpa, ela já decidiu não mudar. O segundo ponto é pensar e agir biblicamente. E aí, para pensar e agir biblicamente, você precisa ler a Bíblia. É tão óbvio e é tão negligenciado. Porque muitas vezes a gente prefere escutar podcast, escutar pregação. E não tem problema você escutar podcast, nem tem problema você escutar pregação. Mas você precisa do conhecimento bíblico, você precisa ler a Bíblia para saber o que você está ouvindo, para discernir o que você está ouvindo.
Quantas pessoas são sopradas por ventos de doutrina, têm a sua mente confundida, bagunçada, fica com o seu espiritual em cacos, porque escuta pregador presbiteriano, aí escuta pregador pentecostal, aí escuta... E não tem problema você escutar diferentes visões bíblicas, diferentes vertentes, desde que você saiba qual é a que você crê. Tem tanta gente com a mente bagunçada, com o espiritual travado, porque fica assim, ó, escutando tudo de todo mundo. Nós precisamos ter o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com Deus, para depois termos maturidade e sabedoria para avaliar aquilo que escutamos. É uma coisa muito óbvia e muito negligenciada. Paulo diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está revelada aqui. A vontade do Senhor está revelada na sua palavra. Aí, o não conhecimento da palavra nos sujeita a situações que poderiam ser evitadas, como, por exemplo, correr atrás de profeta, de profetada. A gente muitas vezes se sujeita a ficar correndo atrás de quem paga o preço pela presença, pela intimidade com Deus, porque a gente não quer pagar o preço da intimidade com Deus, a gente quer o atalho. Ô pastor, ora aí para ver qual é a visão de Deus para a nossa igreja. Pastor, ora, recebe a visão de Deus. Mas tu tem que orar também. Tu tem que ter relacionamento com Deus também. Porque se a visão é do Espírito Santo, ela é a mesma em cada coração. Porque não tem o Espírito Santo criança, que atua em criança, o Espírito Santo homem, o Espírito Santo mulher, o Espírito Santo adolescente. O Espírito Santo é um só. E ele atua em toda pessoa que se sujeitar a ele. Menino, adulto, criança. Então, sujeite-se à vontade do Senhor. E o princípio do conhecimento de Deus é a Bíblia. Agostinho de Hipona diz o seguinte: Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. E muitas vezes eu orava o seguinte: Senhor, se a minha vontade não estiver segundo a tua, mas que a tua seja feita. E depois dessa frase, algo mudou dentro de mim, porque eu não quero só que a vontade de Deus seja feita e a minha ignorada. Eu quero que a minha seja destruída. Porque se eu viver a vontade de Deus, mas dentro de mim ainda habitar a minha vontade, eu posso retroceder, eu posso me questionar, eu posso duvidar. Mas se eu peço para o Espírito Santo de Deus destruir, arrancar de mim a vontade que não é dele, minha chance de erro vai ser menor. Amém? O terceiro ponto é viver pelo poder do Espírito. E aqui nós temos um ponto que eu diria o mais importante dessa ministração. Ser cheio precisa de uma ação que antecede. Eu preciso me permitir. Eu preciso deixar. Como assim? Mas se eu for cheio do Espírito Santo, não é a autoridade de Deus agindo em mim, mas como eu disse inicialmente, ele não arromba porta. Você precisa se sujeitar, você precisa querer, você precisa deixar que o Espírito Santo haja, encha e transforme você. O texto de Efésios diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito. E Rick Warren diz o seguinte: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Não dá para ter desenvolvimento espiritual sendo só um ouvinte das ministrações da igreja. Aqui nós temos duas programações. Nós temos a programação da quarta e a programação do domingo. E aí eu vou trazer uma comparação com a quantidade de vezes que você alimenta o seu corpo físico. Você alimenta o seu corpo físico de segunda a domingo, pelo menos 3 vezes, no mínimo, certo? E aí, se você só é um ouvinte da palavra de Deus, você escuta ministrações 2 vezes por semana. É uma divergência muito grande, né? E eu vou além. Não é só sobre o que você escuta aqui, é sobre o que você pratica, porque a transformação e a maturidade espiritual, ela não vem só no ouvir, ela vem através do praticar. Não sejamos só ouvintes da palavra, sejamos praticantes, porque o evangelho é prático, ele é ação, ele é tudo o que você faz daquela porta para fora, porque aqui, nesse ambiente, é muito fácil ser igreja. Você levanta a mão, você adora, você escuta, mas se você só escuta e não gera transformação na sua vida, está sendo um tempo perdido. O evangelho é prático, ele é uma palavra viva que gera vida em nós, porque ele é prático, ele se transforma em ação na nossa vida. Nós escutamos com a mente, nós compreendemos, gera transformação no nosso coração, nas nossas emoções, e depois ele desce para as nossas mãos e vira prática na nossa vida diária. A maior forma de você ver, de você identificar se você está cheio, se você está se permitindo ser cheio do Espírito Santo, não é o seu comportamento aqui dentro, é o seu comportamento lá fora. Quem é você no seu trabalho? Quem você é lá é compatível com o evangelho que você proclama aqui dentro? Quem é você nas suas finanças? O seu nome lá fora, na cidade, é compatível com o evangelho que você proclama? Ou as pessoas fingem que não estão lhe vendo porque têm vergonha de se relacionar profissionalmente com você? No seu ambiente de trabalho, as pessoas deixam claro como você é uma bênção, como você muda o ambiente, ou os seus colegas de trabalho dizem: vixe, fulana chegou, estava bom, agora vai piorar. Isso diz muito sobre o que o evangelho é em você. Porque, como eu torno a dizer, ele é prático. É muito incômodo quando eu escuto isso. Fulana é da tua igreja, cicrano é da tua igreja, e eu já fico com medo da resposta. Nós precisamos de verdade ser a Bíblia lá fora. Às vezes as nossas Bíblias estão tão empoeiradas nas nossas estantes. E a gente pensa: ah, mas é porque eu já li. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Ok, mas quanto dela você já pratica? Isso importa. Eu fiquei muito escandalizada quando um pastor disse: o inferno vai estar cheio de teólogo. Eu, misericórdia. E foi exatamente no tempo que eu tinha começado a estudar teologia. Eu, misericórdia, está repreendido.
quando ele foi discorrendo a respeito do assunto, é porque você pode estar cheio de informação, de conhecimento de Bíblia, mas se ela não transformou a sua mente e não transformou as suas ações, não gerou em você amor e não régua. Porque o conhecimento de Deus, sem o Espírito Santo, é régua. É régua para medir a crentagem do outro. Evangelho com o Espírito Santo é amor para ajudar o outro na caminhada. Glória a Deus. Esse é o intuito, esse é o objetivo de ser cheio do Espírito Santo. Não é falar em línguas. Não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo é uma bênção falar em língua. Não é isso que eu estou dizendo. É muito gostoso o sobrenatural de Deus. Eu denomino ele como a cobertura do bolo. Por que a cobertura do bolo? Porque ninguém compra só cobertura. A cobertura só faz sentido se tiver bolo. Só faz sentido se tiver o Evangelho de Cristo. A palavra revelada. O amor pelas almas. Sobrenatural. Sem o natural, ele vira um misticismo. E nós precisamos muito mais de amor, principalmente na situação que o mundo se encontra hoje, onde o eu impera. Nós precisamos muito mais de amor do que de sobrenatural. Porque sobrenatural sem amor não é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos de amor. E as formas de ser cheio do Espírito Santo, como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, é através da adoração, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E esse de coração traz para a gente algo que vai além do louvor que nós cantamos quando estamos aqui, do louvor que nós cantamos quando estamos em casa. Essa adoração é sobre o louvor que nós nos tornamos para o Senhor. A minha vida precisa ser a canção que o mundo ainda não ouviu. A minha ação para com o meu irmão precisa ser a adoração a Deus. E ele não para por aí. Ele também fala a respeito da gratidão. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz em todas as coisas, não é só na vitória. Porque ser grato na vitória é muito fácil. Até os pagãos são. O convite do Senhor é para que sejamos gratos, mesmo naquilo que não está sendo bom, não está sendo fácil, está difícil, está doendo, está sangrando. E não é fácil ser grato durante o processo. Não é fácil ser grato quando a vitória está demorando, quando o processo está dolorido, quando está gerando insônia, quando está gerando medo, quando a fé fica abalada. Não é fácil ser grato nisso. Mas quando nós sabemos quem é o nosso Pai e que Ele não vai permitir nenhum sofrimento em vão, esse sentimento de gratidão passa a ser mais fácil, mesmo quando não é o momento da vitória. Mesmo quando eu ainda não toco, não vejo a minha bênção. O último ponto é o meu preferido, a comunhão. Esse é
um dos ambientes em que nós somos cheios do Espírito Santo, na comunhão. Porque a comunhão, ela nos forja. A comunhão, ela nos ajuda na caminhada. Não tem nada melhor do que quando você está num momento difícil, que a sua fé está arrastada, e um irmão tocado pelo Espírito Santo de Deus, às vezes que nem vai topar com você, nem viu sua cara, mas manda uma mensagem, trazendo um versículo, uma palavra de ânimo e de que você sente que tem amor de Deus em cada letra. Isso é a comunhão. Aqui, esse momento não é comunhão. Aqui tem alguém falando e os demais estão somente ouvindo. A comunhão é aquele momento onde há troca. Um exemplo muito bom de comunhão é o aprisco. Se você é novo convertido e você não está indo para o aprisco, você está perdendo o melhor ambiente de comunhão. Lá nós podemos ter essa troca. E esse momento de comunhão, esse crescimento, esse fluir do Espírito Santo que habita na comunhão, ele não precisa estar na agenda da igreja. Se você vê que tem um irmão que, ele chegou, mas ele ainda não se enturmou, você pode construir a comunhão com esse irmão. Vamos assistir um jogo, vamos cortar o cabelo, vamos tomar um café. E ali, você que já tem um nível de conhecimento e sabedoria de Deus, que não precisa ser muito. Letícia, mas eu só tenho 1 ano de crente. O seu testemunho já é uma porcentagem de Deus que você pode compartilhar com o novo irmão. Comunhão não precisa de agenda de igreja. Comunhão precisa de amor. E se você tiver amor, você não precisa da agenda da igreja. Você pode fazer isso entre você e uma amiga, entre você e um amigo. Nós somos responsáveis por aqueles que chegam. Não é responsabilidade só do pastor, não é responsabilidade só da diretoria. Às vezes nós somos tão rápidos em julgar aquele que acabou de chegar. Mas quantas vezes você tirou um momentinho do seu dia para mandar uma mensagem para essa pessoa? Mas eu não tenho intimidade. Intimidade constrói. Eu não estou mandando você pegar a pessoa e levar para a sua casa para criar, não. É só um convite para um momento de comunhão, uma troca de palavra, de oração, e às vezes simplesmente a sua experiência de vida faz daquele momento de comunhão uma ajuda espiritual para o seu irmão. Com isso, eu quero concluir trazendo a palavra de Paulo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E esse sujeitem-se está ligado à correção, que a gente tem muita dificuldade, né? A gente não gosta de ser corrigido. Mas se a pessoa está alinhado com a palavra, a correção vem carregada de amor, vem carregada de boas intenções, vem carregada de cuidado do Espírito Santo. Então, você vai precisar não se ofender quando for corrigido. Não sinta-se ofendido quando for corrigido. E quem quer corrigir, faça com amor. E nós poderemos desfrutar de um crescimento espiritual jamais experimentado, quando a responsabilidade de crescer espiritualmente não parte só do altar, parte de cada um de nós, sentado nessas poltronas. Vou deixar 3 pontos para você refletir antes do louvor. O primeiro é: o meu estilo de vida está alinhado com a vontade de Deus? E eu só posso saber se o modo como eu vivo
estar alinhado com a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, desfrutando da sabedoria de Deus, me submetendo humildemente a pedir a Deus que me dê sabedoria. O outro ponto é: eu tenho buscado sabedoria em fontes infalíveis ou me preenchido de informações vazias? Nós, por causa do celular, nós temos nos enchido de informações vazias. A exemplo disso, é o que aconteceu comigo por esses dias. Eu passei 3 minutos assistindo um vídeo de um apartamento que ia cair. E eu não percebi. Quando começou o vídeo, era um apartamento azul e o cara que estava filmando dizia para o vizinho do apartamento: sai daí, tira essa moto, o apartamento vai cair, tá estralando, não sei o quê. E o homem demorando a sair. E eu esperando o resultado do vídeo. Isso se passaram 3 minutos, o homem tirou a moto, saiu da casa, o apartamento caiu. Depois que passaram os 3 minutos que concluiu o vídeo, eu olhei e vi que tinham se passado 3 minutos do meu dia, da minha vida, e eu não ia fazer nada com aquela informação. Eu não sou engenheira civil, eu não moro num apartamento, eu nem sei onde era o vídeo, nem em que cidade era. Então, não teve utilidade nenhuma. Um tempo de informação vazia. E quanto de informação vazia a gente tem consumido por causa do celular? Ele tem um mecanismo que vai dando o conteúdo para você continuar ali, ó, só arrastando para cima, e tua vida passando e tu ali, ó, só arrastando para cima. E aí nós precisamos dessa métrica para entender que 3 minutos não é nada. Mas quando a gente passa 3 minutos apenas, não passa, né? A gente passa mais que isso. Mas para ler a Bíblia, a gente diz que não tem tempo. Ou não tive tempo. Jesus, hoje eu não tive tempo. Mas se eu disser para qualquer um aqui, me arrume 30 minutos do seu dia para você ganhar R$300, levanta a mão quem não ia encontrar os 30 minutos para ganhar R$300. Ninguém, né? Todo mundo arrumava os 30 minutos para ganhar R$300. E às vezes 30 minutos já é um tempo bom para você ler a Bíblia e ganhar não só R$300, mas vida com Deus, sabedoria, vida eterna. Vê como a gente tem negligenciado o nosso tempo. E o último ponto é: tenho sido influenciado pelo Espírito Santo ou pelo espírito da época? Vivemos numa época em que o mundo ensina a buscarmos coisas terrenas. A pressão por conquistas está no topo. Hoje, se você tiver 40 anos e não tiver uma casa própria, parece que você é um fracassado. Sendo que há uns anos atrás, casa própria era uma coisa de quem estava muito bem estruturado, que levou tempo para comprar. Mas as coisas estão tão aceleradas e a importância terrena está tão grande que parece que a gente tem que trabalhar somente para alcançar coisas. As coisas vão ficar aqui. As coisas são terrenas. Vamos dar mais importância às coisas eternas e menos importância às terrenas. Porque a palavra nos garante que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque correr tanto para alcançar tanta coisa que vai ficar aqui para os outros? Tem gente que passa uma vida inteira construindo um patrimônio e quando morre fica para o filho
que ele não construiu, porque ele não construiu o filho, porque ele estava ocupado. E aí o filho torra tudo, perde tudo. Decreta falência nas coisas que o cara passou a vida inteira construindo. Demos mais importância ao que é eterno. Para o céu, você só vai levar pessoas. E eu acredito que lá nós não queremos chegar e não encontrar a nossa família. Seja de forma consciente ou inconsciente, porque não sabemos se conheceremos, se não conheceremos, tem vertente teológica para tudo. Mas eu creio que a minha vida será vã se quando eu chegar lá, a minha família não tiver. Os meus amigos não tiverem. As pessoas que eu encontrei na minha caminhada não estiverem. Então que nós sejamos essa boca de Deus, as mãos, porque ser só boca às vezes não é o suficiente. Às vezes nós vamos precisar ser braços, braços que acolhem, braços que amam. Então esses são os 3 pontos que eu quero trazer para a sua reflexão hoje. E que essa série de mensagens que já se encerra no próximo domingo não seja só um aglomerado de palavras que entraram pelo seu ouvido e ao sair naquela porta foram esquecidos. Que o Senhor te incomode com uma inquietação santa de pôr em prática tudo o que foi ministrado aqui. Que isso seja na sua vida a sabedoria de Deus que se torna prática. Se permita ser transformado para que o seu 2026 seja segundo a vontade de Deus e não segundo a sua. Amém.